Claudemir Neto, estou passando aqui para deixar mais uma aula para vocês. Agora, no que diz respeito ao tema concurso de crimes, conforme havia prometido a alguns alunos que iria fazê-lo, certo? Essa temática é importante no que diz respeito ao seguinte. No cotidiano, nós percebemos que o crime, ainda que seja um subsistente, por vezes é praticado por um grupo de indivíduos. Daí a importância de nós conhecermos o concurso de agentes ou concurso de sujeitos que se encontra delimitado lá no artigo 29 do Código Penal. Contudo, pessoal, assim como eu posso ter uma pluralidade de indivíduos agindo em prol de um mesmo fim, eu também posso ter um indivíduo, ou até mesmo um grupo, praticando 2 ou mais crimes dentro de um mesmo contexto fático. Então, é importante a gente perceber como é que o nosso ordenamento jurídico vai lidar com essa situação. Isso porque, conforme eu vou mostrar a vocês mais adiante, a sentença de um juiz, quando vai analisar um caso concreto, ela precisa partir de um elemento abstrato, que é a conduta delitiva, e desaguar num elemento concreto, qual seja a pena que vai ser aplicada àquele sujeito. Então, ainda que você venha praticar 2 ou mais crimes, se houver conexão entre eles e o processo transcorrer em uma unidade, o juiz ele vai ter que, ao término da dosimetria, lhe estabelecer uma sanção. Daí a importância de nós sabermos como é que o ordenamento jurídico vai lidar com a figura do concurso de crimes. Então, o tema de hoje diz respeito justamente a isso. E é interessante a gente perceber que dentro do nosso Código Penal existem 3 figuras delitivas distintas que corroboram aí com essa figura do concurso de crimes. Aqui nós temos as espécies do concurso material, que está delimitado no artigo 69, concurso formal, artigo 70, e o crime continuado, que está lá no artigo 71. De antemão, já adianto para vocês que, quanto ao crime continuado, existe uma certa polêmica doutrinária se seria ou não um concurso de crimes, tendo em vista que, para a natureza jurídica desse dispositivo, nós adotamos o critério da ficção jurídica. Então, alguns autores estabeleciam que não seria concurso de crimes, mas sim um crime único. Deixando essa polêmica de lado, vamos trabalhar aqui na sequência, como normalmente a doutrina faz. Para tanto, a gente vai estabelecer como é que o legislador passa a punir essas 3 figuras. Como vai se dar essa aplicação da sanção penal? Assim sendo, é interessante a gente perceber que existem 3 sistemas que buscam discutir a aplicação da pena dentro dessa pluralidade de condutas e de uma pluralidade de resultados, ou uma unidade de condutas com uma pluralidade de resultados. O primeiro sistema que eu trago atenção aqui para os senhores é a figura do sistema do cúmulo material. O que é isso, professor? Dentro desse sistema, pessoal, se o sujeito, por exemplo, tiver praticado 2 condutas delitivas, mediante 2 ou mais ações, o juiz ele deveria fazer a primeira dosimetria tratando de um determinado crime e uma segunda dosimetria tratando do outro crime. Por exemplo, se eu estou diante de um tráfico de drogas e o sujeito, quando foi encontrado, portava consigo um objeto que ele sabia ter sido adquirido por meio de uma prática de uma conduta ilícita, e ele adquire esse bem como pagamento pela droga, ele vai responder tanto pelo crime de tráfico do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, como também vai responder pelo crime de receptação criminosa. Então perceba que eu vou ter dentro de uma mesma conjectura a figura de um tráfico e de uma receptação. Então, o juiz, por meio do sistema do cúmulo material, ele deveria fazer a dosimetria do tráfico, posteriormente fazer a dosimetria da receptação. E, ao fim, ele iria fazer a unificação dessas penas. Por meio desse sistema, a gente teria uma soma. Pegaria a pena do tráfico, a pena da receptação, e iria somar e estabelecer qual seria a sanção a qual o sujeito iria fazer jus. Indo mais além, nós temos um outro sistema que também pode ser adotado, que é o sistema da exasperação. Nesse sistema, o que é que o legislador determina? Que se os crimes forem de espécies distintas,
eu vou pegar a pena mais grave deles e vou aumentar com uma fração que o legislador vai estabelecer na própria norma. Então, veja que no sistema do cúmulo material, eu vou ter aí a soma das penas. No sistema da exasperação, por sua vez, eu vou ter a aplicação da pena mais grave e, posteriormente, o juiz aumenta de forma fracionada no momento oportuno da dosimetria. Professor, existe um terceiro sistema? Existe, certo? Que é o sistema da absorção. Segundo o professor Kleber Masson, ele existe dentro do sistema que trata da figura dos crimes falimentares. Por meio dele, nós iríamos pegar a pena maior, a pena mais grave, e esta pena iria absolver as demais que forem inferior a ela. Então, veja que nós temos essas três possibilidades de aplicação da sanção quando estamos diante de um concurso de crimes. Sistema do cúmulo material, sistema da exasperação e, na lei de falências, conforme o professor Kleber Masson ressalta, teríamos aí o sistema da absorção. No nosso Código Penal, quais são os sistemas que nós adotamos? Os dois primeiros. É importante nós percebermos que, em relação ao cúmulo material, nós vamos ter essa aplicação quando nós estivermos diante, por exemplo, do concurso material de crimes, que está no artigo 69 do Código Penal, bem como quando nós estivermos estudando o crime, bem como quando nós estivermos estudando o concurso formal impróprio, que está lá na segunda parte do artigo 70 do Código. E também quando nós estivermos diante do concurso das penas de multa. Colegas, tomem muito cuidado desde já. A pena de multa, ela é aplicada conforme o sistema do cúmulo material, estabelecido lá no artigo 72 do CP. Em relação à exasperação, nós vamos adotá-la, esse sistema, quando nós estivermos diante do concurso formal próprio, bem como quando nós estivermos diante do chamado crime continuado, tá bom? Então, esses são os dois sistemas adotados pelo nosso Código Penal. Mas, professor, como é que se dá isso na prática? Colegas, nós temos uma cadeira que é voltada à teoria da pena. E dentro dessa cadeira, nós estudamos a dosimetria da pena. Como eu citei há pouco, é importante nós percebermos isso, que nós temos uma entrada por meio do processo que diz respeito à investigação e ao processamento daquelas condutas delitivas que foram praticadas via conexão. E o processo ele transcorre em uma unidade. Então, ainda que eu tenha uma pluralidade de crimes, e cada um desses crimes trazendo ao término uma sanção, eu preciso, ao fim da sentença, delimitar qual é a pena específica que o sujeito ele vai ter. Então, eu costumo dizer aos alunos o seguinte: você entra com várias sanções sendo delimitadas com a pluralidade de crimes que você cometera, mas você tem que sair com uma pena. Seja privativa de liberdade, seja restritiva de direito, seja acumulada ou não com a pena de multa. Então, como é que o juiz vai fazer isso? Primeiro ponto, vamos recordar um pouco a figura da dosimetria. Eu costumo dizer que quando a gente vai analisar a dosimetria, nós precisamos antes ir para um elemento prévio, né? Qual seja, é estabelecer se o crime é simples ou ele é punido em sua modalidade qualificada. Isso porque a circunstância que qualifica o crime, meus amigos, ela faz com que a pena em abstrato como toda seja modificada. Então, por exemplo, se você está diante de um homicídio simples, no artigo 121, a pena vai ser de 6 a 20 anos. Caso num fato que você esteja a analisar, você identifique uma qualificadora do parágrafo 2º, como, por exemplo, motivo fútil, motivo torpe, emprego de veneno, fogo explosivo, entre tantos outros, eu vou ter um aumento dessa pena em abstrato. Eu vou sair de um patamar mínimo de 6 e um patamar máximo de 20 e vou para 12 a 30. Então, o juiz, antes de adentrar especificamente na dosimetria, conforme o sistema trifásico de Nelson Hungria, ele precisa descrever se o crime é simples ou qualificado. Em outras palavras, ele precisa, já nesse momento, individualizar a sanção a qual o sujeito vai fazer jus.
conforme o princípio da individualização da pena, que tem preceito tanto constitucional como legal. Então, quando o juiz, no dispositivo da sentença, vai descrever se ele condena o sujeito, e aqui, quando a gente está falando de uma dosimetria, a gente parte da ideia de que houve uma condenação, ele precisa delimitar, olha, por todo o exposto, condeno fulano de tal as penas em curso no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Ao trazer essa manifestação, ele está dizendo que o crime foi qualificado. Então, o leitor vai ter a ciência de que a pena mínima será de 12 e a pena máxima será de 30 anos. A partir disto, ele adentra ao elemento trifásico do artigo 68 do Código Penal, que foi posto, como eu citei agora há pouco, por Nelson Hungria, lá na reforma de 84. Então, o que é que se diz nesse procedimento trifásico? Eu vou ter uma primeira fase, que é estabelecer a pena base. E eu vou fazer essa análise a partir das 8 circunstâncias judiciais do artigo 59. Lembrando que, ao término desse artigo, nós passamos a observar que a sanção ela precisa ser proporcional e correspondente à reprovabilidade e à prevenção a novos crimes. Logo, no campo da teoria da pena, nós adotamos a teoria mista, que reúne tanto a retributividade como a figura da prevenção, seja prevenção geral, seja prevenção especial, que aí já é tema para outras aulas. Por sua vez, na segunda fase da dosimetria, o que é que nós temos? A análise das atenuantes e agravantes. Sempre comece pela diminuição e depois vai para o aumento. Se você tiver cuidado com a leitura do artigo 68, você vai perceber que o legislador primeiro fala na atenuante para depois falar na agravante. Essas atenuantes e essas agravantes genéricas estão descritas no artigo 65 e 61 do Código Penal. Cuidado, porque em algumas legislações extravagantes nós temos agravantes e atenuantes específicas. Então, se porventura você estiver analisando um crime ambiental, você tem que ir lá na lei dos crimes ambientais para analisar se aquelas hipóteses agravantes específicas se aplicam ou não ao caso em tela que você está a analisar. Indo mais além, quando a gente chega na pena intermediária, nós avançamos para a terceira fase, que é a fase da busca pela pena definitiva. E aqui nós vamos ter as causas de aumento e de diminuição, também chamadas de majorantes e minorantes. Como eu identifico essas causas de aumento e diminuição? Gente, toda vez que o legislador ele falar em fracionamento de pena, nós iremos alocar na terceira fase da dosimetria. Então, se você pegar o nosso Código Penal, você vai ver que em vários momentos, seja na parte geral, seja na parte especial do nosso Código, o legislador ele vai dizer: aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3, diminui a pena de 1/6 a 2/3 e por aí em diante. Fracionou a pena, terceira fase da dosimetria, tá certo? Ah, professor, quer dizer que é aqui que a gente coloca a figura do concurso de crimes? Gente, em um momento posterior, mas logo na sequência da terceira fase. Porque você precisa, para cada crime, principalmente quando nós estivermos diante do cúmulo material, você precisa, para cada crime, delimitar qual é a dosimetria e quanto de pena aquele sujeito vai receber. Então, quando você assim o faz, como eu citei no exemplo da minha fala, com um tráfico e uma receptação, você faz a dosimetria de um, faz a dosimetria do outro, passando por essas 3 fases. Após essa terceira fase, você faz a unificação da pena. Se o sistema for do cúmulo material, você faz a soma. Se o sistema for da exasperação, você faz o acréscimo conforme a fração que nós vamos ver mais adiante. Então, perceba que aqui você unifica a pena. Eu saio, por exemplo, de uma pena de tráfico de 5 anos e 6 meses, somada à receptação. Vamos pensar que a receptação a gente chega a um patamar de 1 ano. Eu faço a soma das 2 penas. Logo, eu vou ter aqui uma pena de 6 anos e 6 meses. E a partir dessa unificação, eu vou avançando para as outras fases da dosimetria que precisam estar presentes na sentença do magistrado. Que outras fases são essas? Após eu estabelecer o quanto de pena, eu preciso descrever
efetivamente qual é o regime de cumprimento dela. Daí você sabe que a partir do artigo 33, parágrafo 2º, eu posso ter o regime, no caso de crimes punidos com pena de reclusão, regime fechado, semiaberto e o aberto. No caso de crime punido com detenção, que são as duas espécies de PPL que nós temos para os crimes, eu vou ter um regime semiaberto e aberto. Tá certo? Se porventura o sujeito estiver preso preventivamente, lembre-se que aqui eu preciso analisar a detração. O que é a detração lá do artigo 42? Uma vez que o sujeito ficou preso preventivamente dentro do nosso território, o processo, quando do momento da sentença, caso venha a influenciar o regime de pena, precisa que o juiz faça a detração. Professor, e se o tempo que ele passou no cumprimento de pena não influenciar na delimitação do regime, o juiz precisa fazer aqui na sentença? Não, gente. Se porventura o juiz não tiver elementos concretos para demonstrar quanto tempo o sujeito está preso preventivamente, ou se porventura o tempo que ele ficou preso preventivamente foi um tempo muito curto e não influencia na delimitação do regime, o juiz sentenciante ele não precisa analisar a detração. Ele informa ao juiz das execuções penais e esse juiz posteriormente faz essa análise, tá bom? O Código de Processo Penal, quando vai falar da detração, ele já estabelece isso, que a detração ela só vai ser feita pelo juiz no momento da sentença se influenciar na delimitação do regime inicial do cumprimento de pena. Passou por essa fase, o que é que a gente faz na sequência? Analisa se há hipótese ou não de substituição da PPL pela PRD. Onde é que está delimitado isso? Lá no artigo 44 do Código Penal. Não vou adentrar nesse ponto porque a gente tem muita coisa ainda a falar nessa aula. Mas lembre-se que as PRDs são aplicadas em substituição à PPL. Em regra, se você cometeu um crime, você vai responder com uma pena privativa de liberdade. Contudo, se você preencher os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, você pode ter essa substituição. Não havendo hipótese de substituição, eu vou para o último momento que é interessante aqui para a gente delimitar, qual seja a figura do SUSI, a suspensão condicional da pena, que está delimitado no artigo 77 do Código Penal. Essa suspensão é extremamente importante para a dosimetria. Isso porque, se o sujeito preencher os requisitos, a sentença e a execução da pena ficarão suspensas durante o chamado período de prova. Então, quando vocês forem analisar qualquer dosimetria, lembrem-se de percorrer todos esses passos. Professor, existem outros pontos que precisam ser observados no campo da dosimetria? Existem, gente, mas aqui é o essencial para a aula de hoje. Nós reconhecermos essas fases e percebermos onde é que o concurso de crime adentra. Ele vai ser utilizado, como eu citei para vocês, após a terceira fase, logo em seguida a ela. Para quê? Para que nós possamos ter a unificação da sanção. O sujeito entra no processo com alguns crimes e sai com uma única pena. Então, para que a gente possa ter essa única pena, eu preciso unificá-la. E essa unificação se dá via esse concurso de crimes que nós vamos passar a analisar mais adiante, por meio do concurso material, formal e do crime continuado. Então, vem comigo para que a gente possa partir para o próximo bloco de aula.